Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu vou apresentar para vocês o seminário da disciplina de mineração de dados, tópico Outliers, quer dizer, detecção de anomalias. Muito bem, minha proposta é que eu demonstre a utilização de técnicas de processamento de imagem, mineração de dados e embasamentos estatísticos para detecção de outliers. Quer dizer, o que são outliers? O que são anomalias com relação ao trabalho que eu proponho para vocês? Eu tenho duas bases de dados, na realidade esses dados, quer dizer, essas imagens, são duas bases de imagens, elas foram tiradas da internet. É ideal que se tenha uma base de dados realmente válida, homologada, quer dizer, por quê? Porque nós precisamos, com base nos padrões, identificar os outliers. Só que se eu tiver imagens de tamanhos diferenciados, qualidade de pixels diferenciados, isso já fica difícil de se gerar um padrão, para que a partir desse padrão você consiga aferir o que está chegando e é fora dos padrões e tem que ser considerado como outlier. Mas por propósito aqui é o suficiente, eu vou conseguir demonstrar isso para vocês. E muito bem, eu tenho duas classes. Uma classe avião, que contempla outliers. Perceba que é o Tucano da Força Aérea Brasileira. Ele é camuflado, tem várias camuflagens diferenciadas também, cenários diferenciados. Isso interfere um pouco na criação do padrão, como eu disse para vocês. E nós temos aqui o pássaro tucano, quer dizer, não tem nada a ver com a imagem dos aviões. E essas imagens elas têm que ser consideradas outliers. Uma segunda classe é uma classe de carro. A classe carro eu tenho vários veículos da marca Mercedes, todos na cor prata. Com exceção de algumas imagens que eu tenho que eu considero outliers, que são Mercedes na cor vermelha. Perceba que isso aqui então tem que ser identificado como outlier, foge dos padrões. Cada classe, cada classe tem 80 instâncias, um total de 160 instâncias. Cada classe, então, tem 10 imagens que devem ser consideradas como outlier. Muito bem, eu vou usar o ECA para isso. E o primeiro passo é criar um arquivo que vai alimentar o ECA com essas imagens. Esse arquivo tem modelos na internet, de fácil acesso. Tem alguns parâmetros que são obrigatórios, por exemplo, o título, quem criou, definição de quantidade de instâncias, quantas instâncias para cada classe, qual a proporção, qual o tipo de classe, qual é a classe avião, classe carro, o atributo file name string. Por quê? Porque eu estou pedindo para carregar na minha base de imagens essa imagem, então o avião.jpg é a classe avião. Percebam que eu vou ter aqui então 80 aviões, 80 imagens da classe avião. Lembrando que as 10 últimas eu considerei, as 10 últimas eu quero que considere como outlier, porque na realidade está aqui discriminado como avião, mas é uma imagem de um tucano pássaro. E no caso dos veículos, os 10 últimos são sim um veículo, porém da cor vermelha, e eu quero que esse algoritmo que eu vou utilizar no ECA, que é o interquartile, que trabalha com fundamentação estatística, ele utiliza média, mediana, para criar 4 faixas de valores, e o que estiver acima do valor máximo e abaixo do valor mínimo é considerado outlier. Então, através desse algoritmo, eu quero que ele identifique esses casos como sendo outlier. Muito bem. O próximo passo, então, é abrir o ECA e carregar, através aqui da opção Explorer, carregar esse arquivo que eu criei, .arf, e pedir para executar um filtro de processamento de imagens, que é um filtro que vai fazer o quê? Esse filtro, ele vai aplicar uma aplicação de um filtro que, só um minutinho aqui, por favor, localizar a pasta. Muito bem, pedi para carregar o arquivo. Ele traz para mim o file name, o nome das classes, aqui a identificação, quer dizer, 80 instâncias da classe avião e 80 da classe carro.
Perceba o seguinte, como eu estava dizendo, então eu vou utilizar um filtro. Esse filtro é um pacote adicional, vem um plugin adicional para o ECA, dá para baixar na internet, aí no site da Universidade de Waikato. Esse pacote de filtros são filtros não supervisionados e faz o quê? Tratamento nas imagens. Então, vários dias testando, alterando os parâmetros, o melhor resultado eu obtive com um filtro chamado Color Layout Filter. O que ele faz? Ele pega uma imagem, divide em 64 blocos, pega esses blocos, faz um cálculo com relação às cores, RGB, a quantidade de pixels, e cria-se uma média. E dentro desses 64 blocos, cada um deles vão ter uma média. No final ele faz uma continha lá e gera o que se considera como padrão ou o que se considera algo mais externo àquele montante, né, para se criar o histograma. Mas ele não é um classificador, ele não vai classificar como outlier ou como padrão, tá? Ele simplesmente vai gerar os histogramas. Então eu vou pedir para aplicar esse filtro, tenho que selecionar aqui onde estão as imagens. Ok, peço para aplicar o filtro, tá? A codorninha está fazendo a dança da chuva aqui, significa que está processando. Perceba que o que ele está fazendo nesse momento? Ele está pegando todas as minhas imagens que eu sinalizei no arquivo inicial e gerando cada imagem 64 blocos, calculando a média de cada bloco e um parâmetro final para cada imagem, de ambas as classes, incluindo os meus outliers, que até então o ECA não sabe ainda, ele não está classificando, ele não está fazendo essa validação do que é padrão, do que é um outlier. Simplesmente estão gerando os histogramas. Na sequência, nós vamos salvar esse arquivo como um arquivo já com os histogramas. Eu vou excluir os nomes das imagens. Então nós vamos ter um arquivo com os valores dos atributos de todas as imagens e a respectiva classe que pertence àquela imagem. Só a partir daí nós vamos aplicar então o filtro baseado no algoritmo interquartile, que trabalha com fundamentação estatística, tá? Com base no modelo, ele vai conseguir rotular o que é um outlier e o que é um padrão. Então eu vou remover aqui, ó, esse file name, que é o nome das imagens. Peço aqui, ó, perceba que ele vai criando alguns histogramas. Muito bem. Eu vou das imagens, e eu vou pedir então para ele salvar um arquivo para a gente interpretar esse arquivo um pouco mais, tá? Então, avião car layout filter. Layout.arf. Pronto. Vamos lá ver o que tem nesse arquivo layout.arf que eu acabei de gerar através da aplicação do filtro lá do ECA. Um filtro layout filter que divide cada imagem em 64 blocos, calcula-se a média dos valores dos pixels e de todos os blocos realiza um novo cálculo para formar esses parâmetros. Bom, vamos lá. Aqui ele cria então novos atributos com relação às cores, os layouts das cores. E percebam que as imagens agora elas vêm somente com os valores atribuídos aos seus atributos, dados aos seus atributos, quer dizer, com relação às cores, tá? E aí o nome da imagem, a classe que ela pertence é avião. Isso foi feito para todas, tá? Então nós não temos mais aqui o nome das imagens. Muito bem. Agora eu vou pedir então para o ECA filtrar, aplicar no ECA de certo o filtro interquartile. Detalhe, eu vou fechar aqui, senão dá a impressão que eu não estou usando o arquivo que eu acabei de criar. Então eu vou no Explorer, peço para carregar esse arquivo que tem os histogramas, tá? Que tem os valores somente dos atributos, né? Não tem mais não é um arquivo de imagem. Aqui, ó, avião car layout.arf. Abrir o arquivo, ele vai me trazer novamente. E aí eu vou selecionar um filtro baseado em não supervisionado, classificação não supervisionado. Esse é um filtro de atributo, tá? E nós vamos usar aqui, ó, esse algoritmo aqui, interquartile range. Ele faz a conta aqui, ó, como eu falei para vocês, baseado nos quartis. E
Aqui está a equação, como ele realiza esse valor. Tá? Aqui ele encontra o valor máximo e mínimo dos quartis e os valores intermediários. E o que tiver acima e abaixo, o que tiver acima do valor máximo e abaixo do valor mínimo é considerado outlier. Muito bem, vou selecionar esse algoritmo. Poderia alterar aqui os fatores de valor extremo e valor de outlier, mas diante de vários testes que eu fiz, por padrão, esses valores, esses parâmetros são os que me resultaram na melhor saída da classificação que eu esperava. Vou pedir para aplicar, é muito rápido, ele já vai nos trazer aqui, como ficou as classes, com uns outliers aqui, com proporção à classe, e aí ele mostra aqui para mim que tem 134 instâncias das 160 são consideradas não outlier, e o outlier 26. Na verdade, o ideal é que fosse considerado 20 instâncias como outlier, que são 10 imagens de cada classe que estão fora dos padrões, mas devido a vários fatores, como eu comentei com vocês, com relação a pré-filtragem, tratamento das imagens, antes de fato usar esse interquartile range, antes de mesmo ter gerado o filtro das imagens para geração dos atributos dos histogramas. Tá? Então aqui eu vou salvar esse arquivo como outlier. Nós vamos abrir esse arquivo, ver o que ele trouxe para a gente. Quer dizer, quem ele considerou de fato como outlier e quem ele considerou como padrão. Lembrando que as 10 últimas imagens de cada classe têm que ser consideradas como outlier. Na realidade, elas são outlier. Vamos ver como que essa técnica, com essas abordagens, ela se saiu. Muito bem. Então, as 10 últimas imagens da classe carro deveriam ter sido classificadas como outlier. Tem 3, 6, 9, 10. Perfeito. Ele conseguiu identificar da classe carro as 10 últimas imagens como sendo outlier. Só um detalhe. Por que eu estou falando isso? Porque esse último arquivo que nós geramos após a identificação dos outliers, automaticamente o ECA ele gera o arquivo e ele já cria novos atributos. Um atributo chamado outlier, onde é sim ou não, e o atributo extreme value. O que importa para a gente é o outlier, sim ou não. Então perceba que logo depois da classificação, se é carro ou avião, vem sim ou não que representa o outlier. Por isso eu disse aqui que as 10 últimas imagens dos veículos foram consideradas como outlier. Então ele acertou no caso dos carros. Muito bem. E no caso dos aviões, vamos ver se ele localizou os 10 pássaros como sendo pássaro e não como avião. Então, aqui 3, 6, 9, 10. Das 10 imagens de avião, que na realidade não são aviões, são pássaros, ele considerou como sendo pássaro 3, 4, 5, 6, 7, 8 imagens. 2 ele errou. E o que se deve? Tem mais algumas aqui que são de fato aviões, ele considerou como outliers. E o que de fato deve ter levado para que isso ocorresse, que esse erro ocorresse? Como eu disse para vocês, o tamanho de imagem diferenciado já é um dificultador aqui para a gente se criar um parâmetro. As camuflagens existem, mas são diferentes. Aqui contempla marrom, aqui não. O cenário aqui é diferenciado no caso do avião. Então, vários cenários diferenciados, o tamanho da imagem interfere. E, por outro lado, perceba que, apesar de ser um pássaro, o pássaro ele tem aqui um cenário verde também, onde alguns aviões também tem um cenário um pouco verde aí, ou até exagerado, como essas duas imagens aqui. No caso de veículo, por que deu certo? Porque, pense comigo, a maioria das imagens é assim, é uma sala, é uma garagem, é uma rua, não tem um cenário tão diferenciado, e a área de pixels na cor prata em relação aqui à cor vermelha é muito grande, então essa distância é muito grande, é mais facilmente identificada por esse classificador. Tá? Então espero que vocês tenham gostado com relação ao funcionamento do algoritmo interquartile. Vou esclarecer melhor através do meu artigo, que será entregue também ao professor como parte do trabalho, e muito obrigado pela atenção.